Olá, segundo ano. Vamos começar então as correções da atividade do PET volume 3, semana 2 de História, e o tema é Os Tratados de 1810. Vamos lá para a atividade 1. Leia o texto e em seguida faça o que se pede. As primeiras décadas do século XIX. No final do século XVIII, a agroexportação, isso aqui está 17, mas é 18, tá? A agroexportação brasileira viveu um período de expansão. A Revolução Americana, a independência do Haiti e outros conflitos abriram o mercado externo para os produtos brasileiros. O economista Celso Furtado chamou esse período de a falsa euforia no final do período colonial. E por quê? A expansão da produção e exportação brasileira estava vivendo uma realidade de curta duração. Tão logo as guerras e conflitos se encerrassem e os países voltassem a colocar os seus produtos no mercado mundial, a produção brasileira teria que diminuir em razão do aumento da oferta e a diminuição da demanda. E foi o que aconteceu. Com a queda das exportações, o Brasil passou a viver sérios problemas econômicos financeiros. Os déficits da balança comercial se acumulavam, o que obrigava o governo a contrair novos empréstimos externos, aumentando ainda mais a dívida externa brasileira. O Brasil ficava cada vez mais pobre e o governo arrecadava menos. As possibilidades de desenvolvimento do Brasil esbarravam no Instituto da Escravidão, que impedia a ampliação do mercado interno nacional, devido ao baixo poder aquisitivo da população, e dificultava o desenvolvimento da indústria por falta de diversos recursos e tecnologia. Além disso, o mercado brasileiro estava abarrotado de mercadorias inglesas, mais baratas e de melhor qualidade do que os símiles nacionais. Letra A. No final do século XVIII, está 17, mas é 18, até o pessoal do PET coloca o século aí com erro de digitação, imagina eu, hein? A agroexportação brasileira viveu um período de expansão. A Revolução Americana, a independência do Haiti e outros conflitos abriram o mercado externo aos produtos brasileiros. Por que esse período foi chamado de falsa euforia no final do período colonial? A resposta é simples. A expansão da produção e exportação brasileiras estava vivendo uma realidade de curta duração. Tão logo as guerras e conflitos se encerrassem e os países voltassem a colocar os seus produtos no mercado mundial, a produção brasileira teria de diminuir em razão do aumento da oferta e da diminuição da demanda. Então é o seguinte, era um período, né, que só ia durar durante os conflitos, né, porque estavam precisando de comprar produtos que eram do Brasil. Mas no momento em que eles se reorganizassem, ia ter que diminuir a produção, porque senão ia ter muito produto em oferta e pouca demanda. Leia o texto, os Tratados de 1810. Em 1810, Portugal assinou com a Inglaterra 2 tratados. Um de comércio e navegação e outro de aliança e amizade, que atenderam aos interesses comerciais dos ingleses em relação ao mercado brasileiro. As cláusulas mais importantes desses tratados foram a definição de uma taxa alfandegária para produtos ingleses de 15%, menor do que a relativa aos produtos portugueses, que era 16%, e aos produtos de outras nações estrangeiras, 24%. A liberação do porto de Santa Catarina para os navios ingleses, tendo em vista facilitar o comércio da Inglaterra com a América Espanhola na conjuntura de suas lutas de independência. A garantia de imunidade aos súditos ingleses que poderiam ser julgados pela justiça inglesa nos domínios portugueses. As discussões sobre a gradual abolição do tráfico negreiro. Como resultado do Tratado de Comércio e Navegação, multiplicaram-se as firmas inglesas por todo o Brasil e a entrada de todo tipo de mercadorias, fossem ou não adequadas ao clima e aos hábitos e costumes dos brasileiros,
A exemplo aí do clima, né? Há relatos que até patins de gelo eles vendiam aqui no Brasil. E se não tinha nada, né? Nenhum lugar com gelo aqui para ninguém patinar, pelo amor de Deus. A movimentação comercial que crescera com a abertura dos portos em 1808 intensificou-se ainda mais com a assinatura desses tratados. Em 1805, quando a colônia ainda estava submetida ao pretenso monopólio metropolitano, haviam entrado no porto do Rio de Janeiro 810 navios. Em 1806, somente 642 embarcações lá aportaram. Porém, em 1810, 1.214 navios de várias nacionalidades, mas principalmente ingleses, chegaram a esse porto. Nele eram desembarcadas mercadorias de todo tipo. Os tratados de 1810, responsáveis pela redução das taxas alfandegárias pagas pelas mercadorias inglesas, permitiram a inundação do Brasil de todo tipo de produto em razão do represamento de mercadorias provocado pelo bloqueio napoleônico. O viajante John Mave, em seu livro Viagens pelo Interior do Brasil, ironizou a desorganização e institucionalidade da grande maioria dos produtos ingleses enviados para o Brasil. Ferragens e pregos, peixe salgado, montanhas de queijo, chapéus, caixas de vidro, cerâmica, cordoalha, cerveja engarrafada e em barris, tintas, gomas, resinas, alcatrão, espartilhos, caixões mortuários, celas e mesmo patins para gelo. Os dois tratados, um de amizade e aliança e o outro de comércio e navegação, além do estabelecimento de relações postais entre os domínios de Portugal e Grã-Bretanha, apresentavam cláusula de reciprocidade. Contudo, essa reciprocidade não atingiu os produtos coloniais, como o café, o açúcar, que também era produzido em colônias inglesas, taxados respectivamente em 300% e 180%. Apesar de permitir a entrada na Inglaterra de algodão e paus de tinturaria necessários a manufaturas britânicas, a cláusula de reciprocidade não foi suficiente para manter uma balança comercial favorável. Os tratados de 1810 foram ratificados pelo de 1827, que se prolongou até 1844, mantendo a tarifa de 15% ad valorem para os produtos ingleses. Os tratados comerciais assinados com a Inglaterra cuidaram de reduzir a base manufatureira que surgira na América Portuguesa ao inundar o mercado brasileiro com produtos britânicos. Então vamos para a atividade 2. A partir da leitura do texto acima de seus conhecimentos, responda: quais as consequências dos dois tratados, um de amizade e aliança e outro de comércio e navegação, tiveram para Portugal? Então, os dois tratados beneficiavam mais a Inglaterra do que Portugal. E como a gente leu lá no texto, até os impostos para entrar mercadoria dentro do território brasileiro da Inglaterra era mais barato do que os impostos cobrados sobre as mercadorias portuguesas. Eles apresentavam cláusula de reciprocidade. Contudo, essa cláusula de reciprocidade não foi o suficiente para manter uma balança comercial favorável. Ou seja, não foi favorável para Portugal, de maneira que ele sempre ia ter um déficit aí nessas questões comerciais. Letra B. Cite as consequências para o Brasil da assinatura dos tratados de 1810. Os tratados comerciais assinados com a Inglaterra cuidaram de reduzir a base manufatureira que surgira na América Portuguesa ao inundar o mercado brasileiro com produtos britânicos. Então é isso, se foi útil, curte o nosso videozinho, tá? Beijo, até a próxima.